Bom dia, meu nome é Thalita, sou do curso Bacharelado em Geografia do 6º período, faço parte do grupo de pesquisa Geomorfos, sou bolsista da PIBIC da UFRJ desde janeiro de 2020 e minha pesquisa foi iniciada em abril de 2020, orientada pela professora Mônica Massal e mestranda do PPGG, Cristina Guizenbar. O meu trabalho é o mapeamento de barramentos em canais fluviais nas áreas de domínio colinoso no norte fluminense. A minha pesquisa foi realizada na região do Norte Fluminense, abrangendo as áreas de compartimento de domínio colinoso, assoalho colinoso e a planície fluvial, por se tratarem de um domínio onde a rede de drenagem apresenta intervenções históricas e recentes que vêm alterando a dinâmica do comportamento dos processos fluviais. E, com isso, apresentam problemas ambientais associados ao excesso ou falta de água para atender à demanda das atividades da região. Assim, o DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, entre os anos de 1940 e os anos de 1980, fizeram intervenções no sistema de drenagem dessas áreas mais baixas da região, com a intenção de corrigir o fluxo de rios para evitar doenças, assim como expandir suas áreas, pois eram áreas pantanosas que não favoreciam a agroindústria. Uma segunda intervenção, que é o nosso objeto de estudo, vem se caracterizando através dos barramentos, que são bloqueios nas redes de drenagem nessas áreas de domínio colinoso. Esses barramentos são realizados por fazendeiros, empresas e locais privados, que constituem-se hoje como proprietários de terras na região. O domínio colinoso é caracterizado pelo entulhamento de vales e das reentranças de cabeceiras de drenagem e a ocorrência de encostas ígneas, sendo ocupadas por atividades agropastoris e intensos desmatamento, justamente por esses fazendeiros, empresas e locais privados que são proprietários das terras das regiões atualmente. O objetivo da pesquisa, a motivação dessa pesquisa foi investigar a ocorrência desses barramentos nessas áreas de domínio colinoso, pois observou-se que nas redes de drenagem há um número muito elevado desses barramentos com finalidade diferente. E aí o trabalho buscou mapear e caracterizar esses diferentes tipos de barramentos em relação ao seu uso e função nessas redes de drenagem. A imagem aqui apresentada mostra o rio Macaé, no domínio colinoso, na época do DNOS, que retificou a rede de drenagem principal do rio Macaé, e o domínio colinoso na parte de trás. Assim, o principal objetivo da pesquisa é apresentar o mapeamento e a descrição de barramentos construídos nos canais fluviais, nas áreas de abrangência do domínio colinoso, assoalho colinoso, próximo à planície aluvial dos rios Macaé e Macabu, trazendo também a importância de trazer essas informações que contribuem para a identificação de registros na paisagem fluvial sobre a dinâmica e o comportamento dos sistemas fluviais. Aqui na área de estudo, a gente apresenta o mapa da localização e a gente apresenta que a área de estudo foi a região do Norte Fluminense, que abrange o limite sul da região hidrográfica 8, Macaé e das Ostras, e limitado ao norte pelo Rio Paraíba do Sul e ao oeste pelas áreas serranas. E a gente pode observar que nesse mapa, ele demonstra também todo o domínio colinoso que foi mapeado na região do Norte Fluminense e os canais principais que os rodeiam. Na metodologia, para a aquisição dos materiais, foi utilizada as cartas topográficas do IBGE de 1 para 50 mil, de Casimiro de Abreu, Carapebus, Conceição de Macabu e Macaé. E foi utilizada a rede de drenagem do IBGE com escala de 1 para 25 mil. A plataforma do Google Earth foi utilizada para o mapeamento na escala de 1 para 5 mil, com resolução de 30 a 15 metros. E para os processos de geoprocessamento, foi utilizado o software ArcGIS 10.5. Para o mapeamento, foi utilizado o domínio colinoso, adaptado da metodologia da Silva 2002, que utilizou a altimetria de 20 a 100 metros. A rede de drenagem do IBGE foi utilizada para o mapeamento também. E para o mapeamento dos barramentos e represamentos nessa região, foi utilizado o Google Earth. Para a caracterização dos barramentos, foi utilizado os trabalhos de campo antes da pandemia e durante a pandemia as imagens do Google Earth. No primeiro mapa apresentado nos resultados de discussões, a gente apresenta as imagens do Waze Map de cada tipo de barramento em relação à sua rede de drenagem, localizadas na carta topográfica de Carapebus. Na imagem 1, a gente pode ver o barramento do tipo 1, que é caracterizado por se encontrar próximo às áreas
mais urbanas e empresas com finalidade de abastecimento doméstico e geração de energia. E aqui a gente pode ver que eles são característicos de estarem em canais de primeira ordem, que aqui está caracterizado pela a linha roxa, e ele também está caracterizado por ter solos degradados e com pouca cobertura vegetal. Na imagem B, aqui apresenta o barramento tipo 2, que se caracteriza pela construção por estar construído próximo a fazendas e estradas de terras, que podem ser de pequeno ou grande porte e funciona também como bebedouro de gado e apresenta pouca cobertura vegetal e solos degradados. E aqui a gente pode ver que 2 barramentos do tipo 2 se encontram nas redes de drenagem de primeira ordem, demarcada aqui pela linha roxa, e um se encontra nas redes de drenagem de segunda ordem, que aqui está demarcado pela linha rosa, e próximo a fazendas e solos degradados também. Na imagem C, está o tipo de barramento 3, que é caracterizado por ser de pequeno porte e construído com finalidade para acesso de terras secundárias, podendo também apresentar canais embrejados. E aqui a gente vê que eles também estão em solos degradados e pouca cobertura vegetal. E estão caracterizados por estarem em canais de primeira ordem, caracterizado aqui pela cor roxa. Na imagem D, a gente consegue ver os barramentos tipo 4, que são barramentos construídos para a criação de piscicultura nas áreas próximas a fazendas ou empresas. E também tem solos degradados e pouca cobertura vegetal em seu entorno. E aqui eles estão predominantemente nos canais de primeira ordem. No primeiro mapa, a gente apresenta totais de barramentos na carta topográfica Casimiro de Abreu. No mapa é possível ver que aqui se encontram poucas partes do domínio colinoso, mas que predominantemente os barramentos estão nesse domínio colinoso e alguns estão pela planície fluvial. E aqui a gente consegue ver também os principais canais que passam por essa carta, que é o Rio Sana, o Rio Macaé e o Rio Dantas. Do lado, a gente consegue ver uma tabela que apresenta a quantidade de tipos de barramentos dentro dessa carta, sendo do tipo 1, 9 barramentos, do tipo 2, 34 barramentos, do tipo 3, 19, do tipo 4, 17, totalizando 79 barramentos na carta topográfica de Casimiro de Abreu. Na segunda carta, que é a carta topográfica de Conceição de Macabu, a gente vê novamente que os barramentos estão predominantemente no domínio colinoso e os canais principais que rodeiam essa carta são o Rio São Pedro, o Córrego dos Aduelas e o Canal Juramirim. E aqui do lado a gente pode ver a tabela com a quantidade de barramentos que existem nessa carta, que a tipo 1 não tem nenhum, da tipo 2 são 42, tipo 3, 73 barramentos, tipo 4, 11 barramentos, totalizando 126 barramentos na carta topográfica de Conceição de Macabu. Na terceira carta, que é a carta topográfica de Carapebus, é possível ver que é uma predominância maior do domínio colinoso nessa área. E pode perceber novamente que todos os barramentos estão encontrados dentro do domínio colinoso ou próximo à planície fluvial. E os principais canais que passam por aqui são o Rio do Meio, o Rio Macaé e o Canal Campos. E a gente pode ver aqui do lado, novamente, a tabela mostrando a quantidade dos tipos de barramentos que existem nessa carta. O tipo 1 são 18 barramentos, o tipo 2 são 60, o tipo 3 são 98 e o tipo 4 são 43, totalizando 219 barramentos. E aqui a gente também pode observar que, quanto mais perto do baixo curso, mais barramentos existem aqui, mais construções de barramentos são feitas. Na última carta, que é a carta topográfica de Macaé, é possível ver que há também uma maior predominância do domínio colinoso e os barramentos são encontrados novamente dentro dele e próximo às planícies fluviais. E os principais canais que o cercam são Macaé, Rio São Pedro, Córrego dos Aduelas e Canal Juramirim. E aqui na tabela do lado a gente vê que são tipo 1 são 22 barramentos, o tipo 2 são 66, o tipo 3 são 65, o tipo 4 são 13 barramentos, totalizando 116 barramentos na carta topográfica de Macaé. No último mapa aqui eu apresento o total de barramentos mapeados e as 4 cartas que foram mapeadas, a Casimiro de Abreu, a Macaé, a Conceição de Macabu e Carapebus. E aqui a gente pode ver que os barramentos estão predominantemente no domínio colinoso, desde Casimiro de Abreu até Macaé. E eles são predominantes bem próximo do baixo curso.
E aqui a gente vê os principais canais que o cercam também. E aqui do lado a gente vê que a quantidade total de barramentos mapeados por tipo são 49 barramentos do tipo 1, do tipo 2, 202, do tipo 3, 255 e do tipo 4, 84, totalizando 590 barramentos em total de mapeamento. E a gente pode perceber também que o que fica mais evidente é que o tipo 3 do barramento é o mais predominante nessa região do Norte Fluminense. O tipo 3, que são de pequeno porte e construídos para estradas de segunda terra ou para reter água e podendo apresentar canais embrejados também. Nas considerações finais, a gente consegue ver que os barramentos eles podem ser apresentados como um problema ou como uma solução. E isso depende da questão de perspectiva de quem está estudando. E a gente pode ver que após o mapeamento e a caracterização dos barramentos, pelo seu uso e função, foi possível perceber que há um padrão de ocorrência desses barramentos no domínio colinoso, assoalho colinoso, e que eles podem funcionar sim como um bloqueio para cortar o fluxo de água e causar falta de água, que seria um problema na região, ou pode ser um tipo de bloqueio para combater o excesso de água na região do Norte Fluminense devido às enchentes que ocorrem nessa região. E a gente pode considerar que os barramentos, eles são sim uma intervenção no sistema fluvial. A pesquisa ela vai mostrar isso, pois ela teve o intuito de apresentar o mapeamento e a caracterização da interferência desses barramentos nos processos fluviais. E que, conforme apresentado nos mapas anteriores vistos, foi possível ver que houve uma crescente quantidade de barramentos nessa região. Eles cresceram de forma escalonada. E, diante disso, o trabalho ele pode vir a abrir várias linhas de investigação, mostrando de qual forma esses barramentos estão interferindo nos canais fluviais e também sobre as relações sociais e econômicas que ocorrem na região do Norte Fluminense. E com isso eu termino o meu trabalho. E aqui foram as referências que eu utilizei. E agradeço ao programa da Bolsa PIBIC, o FRJ, e a GEVAP do Baixo Paraíba do Sul, e a FAPERJ, o programa APQ1. E agradeço também aos membros do grupo Geomorfólogos. E agradeço especialmente a Mônica e principalmente a Cris, que me ajudou em todos os processos da GIC e da apresentação. Muito obrigada.